A graça e a paz, queridos, aqui mais uma vez o pastor Leonardo Araújo, a convite da nossa irmã Shirley para falar a respeito dessa data que, apesar de ser mundialmente conhecida e divulgada como o Dia das Bruxas, uma festa pagã, nefasta, que domina o cenário internacional, principalmente a área nos Estados Unidos, envolvendo crianças fantasiadas de demônios, fantasmas e afins, colhendo doces ou prometendo travessuras. O dia 31 de outubro é uma data mais que especial e não tem nada a ver com almas andantes e bruxas malvadas. Pelo contrário, o dia 31 de outubro é um marco na história do cristianismo e, por que não dizer, do mundo, pois de fato estabeleceu na história do Evangelho a divisão visível entre as heresias e a verdade absoluta, entre o pensamento carnal e ganancioso do centro real da vontade de Deus para a vida dos seus escolhidos. É claro que nós estamos falando da Reforma Protestante, mas seria leviano da minha parte atribuir apenas a um homem, aqui no caso Martinho Lutero, a total responsabilidade pela mudança dentro da única religião cristã da Idade Média, a Igreja Apostólica Romana. Mas, antes de tudo, é importante ressaltar que o nosso objetivo aqui não é escarnecer ou menosprezar nenhuma religião, mas expor com o máximo de veracidade histórica os acontecimentos que levaram os pré-reformadores a levantar questionamentos legítimos daquilo que a Igreja Romana até então pregava e em muitas situações acabava por oprimir o povo em nome de uma falsa autoridade religiosa. Por isso, como base, nós precisamos tomar um texto bíblico que elucida ou que traz mais luz à necessidade de compreensão da reforma, que está lá em Apocalipse capítulo 22, versos 18 e 19, que dizem assim: Portanto, declaro a todos os que ouvem as palavras do profeta deste livro: se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. É isso, queridos. Deus não dá a sua divindade e autoridade a ninguém para que usurpe dele a sua palavra, que é imutável. E apesar de muitos dizerem que a Bíblia é apenas um livro que foi modificado aí ao longo dos séculos, saiba que cada uma dessas modificações não tiraram a essência da palavra de Deus, que é a verdade de Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, conforme o evangelista João descreveu, transcrevendo as próprias palavras do Cristo encarnado. Mas eu fiz questão de ler o texto de Apocalipse porque a Reforma Protestante não aconteceu num dia apenas, ou no momento em que o monge Martinho Lutero afixou nas portas da Capela de Wittenberg um manifesto com 95 decretos questionando as heresias daquela época, que eram amplamente divulgadas pelo clero, padres, bispos e o próprio Papa contra a vontade de Deus. Porque foi exatamente no dia 31 de outubro de 1517 que Lutero divulgou essa obra em protesto. Por isso, Reforma Protestante, contra os desmandos da igreja da época. Aqui nós poderíamos enumerar diversas dessas heresias, tais como a adoração a imagens, a infalibilidade papal, que nada mais é do que dizer que o Papa é o representante de Deus na terra e que não tem pecado, ou que o que ele diz é palavra de Deus. Mas não é. Romanos capítulo 3, verso 23 vai dizer com toda a propriedade que absolutamente todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, inclusive padres, pastores e até o Papa. Dizer isso hoje pode até causar algum tipo de revolta, mas quem diz isso não sou eu, é a Bíblia.
E uma das conquistas, ou melhor, dos desdobramentos da reforma foi justamente trazer novamente para o centro do pensamento cristão a palavra de Deus, aquela que havia sido corrompida ao longo de 5 séculos, 500 anos de deturpações, acréscimos à palavra, exclusão e modificação de algumas das verdades básicas do Evangelho, o que contraria justamente o texto de Apocalipse que nós lemos. Só que antes de Lutero, homens como John Wycliffe e Thomas Müntzer também fizeram críticas severas a essas adulterações que os papas daqueles séculos promoviam contra a Bíblia, mas foram perseguidos até a morte, sendo ora decapitados, ora queimados vivos em praça pública para servirem de exemplo para que todo aquele que se levantasse contra a autoridade do Papa seria morto. Mas isso não assustou Lutero. Pelo contrário, a sua convicção de que era possível que a Igreja Romana pudesse ser totalmente reformada, deixasse as heresias e voltasse sua atenção para o Evangelho puro e simples, era maior que o medo de ser capturado pelo clero. A venda de indulgências talvez tenha sido a maior dessas heresias, porque através de dinheiro os pobres eram levados ao engano para comprar a liberdade celestial de almas dos seus parentes mortos para serem enviadas diretamente para os céus depois de um período num lugar que essa igreja denominou de purgatório, o que é uma heresia. Prova disso é que nas passagens bíblicas que retratam a morte de Jesus na cruz, um dos ladrões que estavam ao seu lado confessa ser pecador, se arrepende, e Cristo diz que naquele mesmo dia ele estaria no paraíso. Portanto, essa ideia de purgatório é heresia pura. Mas comprar esses favores se tornou algo abominável para os reformadores e principalmente para a própria palavra de Deus, tão deturpada e mal interpretada ao bel prazer de homens que queriam apenas lucro e poder. A Bíblia diz também que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, justamente porque a importância obcecada dada ao dinheiro é também um pecado. E a igreja da época se servia da ignorância do povo para enriquecer ilicitamente. Enfim, não daria para que pudéssemos explanar cada uma dessas heresias apregoadas ao longo desses 500 anos de trevas na igreja neste vídeo, mas podemos lembrar que talvez a maior de todas elas tenha sido o fato de que a igreja havia retirado das mãos do povo o conhecimento das Escrituras, colocando-a numa linguagem inacessível ao povo daquela época, o latim. O mesmo latim que era lido, cantado, pregado durante as missas da época, e isso nos faz lembrar do texto de Oséias, capítulo 4, verso 6, que afirma que o povo estava sendo destruído porque não conhecia a palavra de Deus. E essa era a verdade do século XVI. A vontade expressa de Deus, a verdade explícita da vontade de Deus, que é somente a Bíblia, havia sido usurpada do conhecimento do povo. E por causa disso, o povo mergulhava numa onda de ignorância cega, a ponto de servir a igreja romana da forma como o clero ordenava. Mas essa definitivamente não é a vontade de Deus. Tanto é verdade que uma das primeiras coisas que Martinho Lutero fez ao romper com a igreja e conseguir fugir dos seus inimigos romanos foi traduzir toda a Bíblia, do latim para o alemão, que era a sua língua nativa, e até os dias de hoje. Essa tradução é conhecida como uma das maiores, melhores e mais belas traduções escritas da palavra de Deus. A partir daquele momento,
O povo começou a receber a vontade de Deus escrita na sua língua nativa, e essa medida determinada, ou melhor, pré-determinada por Deus desde a eternidade, permitiu que todo o mundo tivesse acesso ao que Deus decretou. O pecado do homem Adão, a expiação dos pecados através do sacrifício de um cordeiro sem manchas, mas principalmente a promessa cumprida em Cristo de que ele seria o cordeiro perfeito que tiraria o pecado do mundo. Romanos capítulo 5, a partir do verso 12, vai dizer: porque se pelo pecado de um só homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. E essa era a verdade que Lutero lutou com unhas e dentes, ao lado de outros reformadores como John Huss, John Wesley, João Calvino e Philippe Melanchthon, para que 5 verdades pudessem ser definidas pelo trabalho da Reforma Protestante. Somente a fé, somente a graça, somente a Deus a glória, somente Jesus Cristo e somente a Escritura. Os 5 solas da Reforma norteiam o pensamento cristão até hoje, e apenas aqueles que vivem a palavra de Deus entenderão quem é o verdadeiro Deus que governa o universo e que somente através do sacrifício de Cristo nós alcançaremos misericórdia e salvação para sempre. Esses são os valores que o dia 31 de outubro de 1517 nos deixou, mesmo sabendo que até mesmo no meio evangélico algumas dessas verdades de Deus continuam sendo deturpadas. A minha palavra hoje para você, meu querido e minha querida, é cuidado. Mateus capítulo 24, 11 a 13, vão dizer o seguinte: nos últimos dias surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não perca seu tempo comemorando doces ou travessuras. Lembre-se apenas que Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos para te salvar. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe você.